No primeiro dia da criação, Deus fez a luz. A luz é antagônica à escuridão. A sua presença ou ausência em um lugar pode mudar completamente o jeito como você enxerga as coisas. No meio do mato, com feras em volta, na escuridão, você se sente ameaçado. Mas se alguém vem e coloca uma luz no lugar, a sua percepção das coisas muda completamente. Deus te abençoe nesta noite, o meu irmão. Eu desejo que você me acompanhe nesta nova mensagem. Hoje vamos falar como a luz pode mudar ambientes. Para isso, eu gostaria de convidar a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 14 até o 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que está nos céus. No verso 14, o Senhor Jesus identifica os seus filhos como a luz do mundo. A luz, ela tem o propósito de sinalizar o caminho e de guiar as pessoas que andam por ele. A luz, ela existe para alumbrar no meio das trevas. Com certeza já aconteceu com você em algum momento que tentou procurar alguma coisa no meio da escuridão, ou talvez em um lugar onde tinha pouca luz. Me fale, irmão, foi fácil de encontrar? Com certeza que não. Por quê? Porque quando não temos luz, não conseguimos enxergar nem as coisas que temos na nossa frente. Assim, somos chamados a ser a luz desse mundo. Para quê? Para mostrar o caminho e a verdade de Jesus aos perdidos. Mas o que acontece se a nossa luz deixa de brilhar? Se começamos a andar nesse mundo sem integridade, a nossa luz ela se tornará trevas. E já não podemos direcionar ninguém à presença de Jesus. É por isso que se você deseja honrar o nome de Jesus, você não pode se esconder no vale. Você deve subir à montanha e proclamar lá o nome e a verdade de Jesus. Depois, o Senhor Jesus falou que não faz sentido nenhum que uma pessoa acenda uma luz e coloque ela embaixo de uma caixa de madeira. Com certeza não. Se você acende uma luz na sua casa, você coloca ela em alto, para que todos em casa consigam ser alumbrados. Irmão, muitas vezes manter a nossa luz acesa nesse mundo se torna muito difícil. Precisa de sacrifício, de esforço, e às vezes até pensamos em desistir. Assim aconteceu com um homem muito usado por Deus, o profeta Elias. Elias era um homem que, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele orou para que não houvesse chuva na terra e por 3 anos e meio não teve chuva. Depois, ele orou para que Deus mandasse fogo do céu e o céu respondeu com fogo. E ainda orou para que voltasse a cair chuva sobre a terra e teve chuva. Mas aquele homem tão corajoso, tão usado por Deus, ele foi ameaçado por uma mulher, uma rainha chamada Jezabel. Aquela mulher falou: amanhã você vai estar nas minhas mãos. Amanhã eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. E o que fala a palavra de Deus é que aquele homem corajoso, usado por Deus, que todo dia via os milagres do Senhor, se enfiou embaixo de uma árvore. Foi lá tremendo e depressivo. Por quê, irmão? Porque se em algum momento tiramos o nosso olhar de Jesus, com certeza não vamos conseguir transmitir a nossa luz, a luz de Jesus, a esse mundo. Porque como fala a palavra de Deus, afastado de Jesus, nada podemos fazer. Irmão, mas você sabia, Deus, ele deseja te usar como luz para que você alumbre o caminho das pessoas perdidas que estão nesse mundo? Você sabia que a vontade de Deus é salvar todas as pessoas que vivem no mundo com você? Embora que talvez muitos deles não aceitem esse convite, a vontade de Deus é salvar todos. Vamos ir à palavra do Senhor, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 33,
e também na epístola de Tiago, capítulo 5. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem, voltem dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel? Lembrem-se disto. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Deus nos fez luz do mundo. E Ele nos fez luz para iluminar o caminho das pessoas que estão perdidas. Irmãos, muitas vezes pensamos que aquelas pessoas que são muito ruins, que são perversas, maldosas, não têm a mais mínima chance de ser salvas ainda se eles vêm e se arrependem diante de Deus. E por que pensamos desse jeito errado? Porque não entendemos com clareza o que fala a palavra de Deus respeito ao perdão de Deus e à condenação das pessoas. O que fala a Bíblia é que todos pecamos e que por isso todos merecemos a condenação eterna, mas que somos justificados pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Irmão, o que quer dizer? Que tanto aquele que é bonzinho, que não é muito ruim, quanto aquele que é pior ainda, todos precisam do sacrifício, da graça e do sangue de Jesus para ser salvo. Não existe salvação fora do nome de Jesus. Agora, entendendo isso, irmão, estamos prontos para interpretar o texto que acabamos de ler em Ezequiel 33. O que está falando o Senhor é que Ele não deseja a morte do ímpio, que Ele deseja que o ímpio ele se arrependa para que ele seja perdoado. Muitas vezes na Bíblia vemos exemplos que defendem a tese de que nosso Deus é um Deus de misericórdia, de que o nosso Deus é um Deus que deseja que o ímpio se arrependa. O nosso Deus ele está inclinado a salvar as pessoas, a restaurar, não a destruir as pessoas. Teve uma situação que está lá no livro de Jonas. Deus enviou o profeta Jonas para declarar destruição e juízo sobre uma cidade. O nome da cidade era Nínive. Nínive era a capital do império da Síria. Império perverso, sanguinário, cruel, idólatra, pagão. E Deus levantou o profeta para que o profeta declarasse sobre aquela cidade que em 40 dias ela seria destruída. A cidade era tão grande que o profeta demorou 3 dias recorrendo toda aquela cidade, indo rua por rua. Em toda esquina ele declarava: em 40 dias Nínive será destruída. E o que fizeram aqueles habitantes daquela cidade? Fala a palavra de Deus que eles se humilharam diante de Deus. Eles declararam jejum e oração. Eles se arrependeram dos seus pecados, desde o mais pequenininho até o idoso, desde o plebeio até o rei, desde aqueles que eram pobres até o mais rico da cidade. Todos declararam jejum e oração. Todos se arrependeram diante de Deus. E após 40 dias, o que aconteceu? Deus perdonou o pecado deles. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Porque o nosso Deus deseja restaurar as pessoas. Então, irmão, o profeta Jonas era um homem que conhecia Deus. E ele, depois que Deus perdoou aquelas pessoas, ele ficou revoltado com Deus. Ele ficou chateado com Deus. E Deus falou para ele: o que está acontecendo contigo? Você queria que eu destruísse toda essa cidade tão grande que veio diante de mim e se arrependeu? Mas o profeta fala para Deus: Senhor, por isso é que eu não queria vir para declarar o teu juízo sobre essa cidade. Por quê? Porque eles fizeram muito mal ao teu povo Israel. Mas eu sabia que o Senhor é misericordioso, que ia ter compaixão deles se eles se arrependiam. E aí você pode ver quanto o profeta conhecia o coração de Deus. Ele sabia que o nosso Deus é um Deus clemente, que ele pode se arrepender do juízo e da destruição que ele declara sobre uma pessoa. Então, irmão, a palavra que acabamos de ler também, lá em Tiago 5:20, declara que se um de nós consegue que um pecador se afaste do seu pecado e se arrependa, estará livrando uma alma do inferno. Então, irmão, não existe purgatório, não existe reencarnação, só existe essa vida, existe esse agora, e essa é a oportunidade que a pessoa tem para se arrepender. Também existe a eternidade, mas a eternidade é com Deus. Aqueles que se arrependem e aceitam o sacrifício de Jesus
ou no inferno para aqueles que rejeitam o sacrifício e o sangue de Jesus. Vamos ir a uma palavra que está lá na Epístola dos Hebreus, no capítulo 9, verso 17. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Agora, eu gostaria de levar vocês até o século XII, na França, para que conheçam a história de um homem chamado Pedro Baudo. O Pedro, ele era um jovem comerciante muito rico. Ele acostumava organizar reuniões com seus amigos. Um dia planejaram um jantar. No meio da conversa, na sua frente, de repente caiu no chão um daqueles jovens e caiu morto. Aquela situação consternou o Pedro Baudo. Ele ficou abalado, preocupado, pensando qual seria o destino eterno da alma do seu amigo e a dele própria se ele morresse em uma circunstância semelhante. Aquele dia, o Pedro, ele entendeu que tinha que fazer alguma coisa na sua vida, que tinha que fazer uma escolha completa por Jesus. E ele tomou 3 decisões na sua vida. A primeira, depois de garantir solvência econômica para sua esposa e as suas filhas, ele vendeu todos os bens que ele tinha e deu o dinheiro aos pobres. A segunda escolha que ele fez foi que contratou 2 eruditos para que fizeram uma tradução da Bíblia do latim para o francês, para que todo o povo da sua cidade pudesse ler a palavra de Deus e entender qual era o plano de salvação de Jesus. A terceira coisa que ele fez foi que ele entendeu, lendo a palavra de Deus, que era necessário que as pessoas que eram servas de Jesus pregassem a palavra de Deus para aqueles que estavam perdidos. E isso foi o que ele fez. Do Pedro Baudo surgiu um grupo cristão conhecido como valdenses, denominação que ainda existe nesse tempo que a gente vive. Foram muitas vezes perseguidos, massacrados, mas eles mantiveram a sua fé. Irmão, você sabia que todo dia no mundo morrem perto de 170.000 pessoas? Você sabia que desse número, somente 20.000 são cristãs? Possivelmente as outras estão indo para o inferno. E eu falo possivelmente porque ninguém sabe a alma das pessoas, o coração das pessoas, a escolha que elas fazem no final da sua vida. Se uma pessoa no leito de morte tem tempo ainda e se arrepende, Deus recebe ele e traz a sua salvação sobre a vida daquela pessoa. Mas é muito risco. Irmão, podemos imaginar esse cenário tão caótico, tão catastrófico, e como é que a gente pode ficar ante essa situação de boca fechada? Como é que podemos ter uma mensagem poderosa de salvação e não mostramos para outras pessoas que essa salvação está disponível para elas também? Eu gostaria que agora você imagine uma situação hipotética. Você, por um milagre de Deus, você é levado até Nova York e é levado até o 10 de setembro, um dia antes da destruição das Torres Gêmeas. Deus coloca em um estádio todas as pessoas que vão morrer amanhã naquele sucesso catastrófico. Qual seria a mensagem que você pregaria para essas pessoas? Você falaria para essas pessoas de prosperidade? Falaria de sucesso? Falaria de alegria? Você diria para essas pessoas que venham no próximo mês na igreja para que recebam a bênção de Deus? Com certeza não. Você falaria para essas pessoas uma mensagem de urgência. Você falaria para eles que devem se arrepender, abrir o seu coração e se entregar a Jesus, para que possam estar à direita dele lá no seu reino. Então, irmão, se pensamos dessa maneira, é porque aquelas pessoas têm uma urgência de aceitar a Jesus. Porque aquelas pessoas têm poucas horas pela frente de vida. E o que nos faz pensar que a pessoa que temos na nossa volta não está na mesma situação?
preste a partir para a eternidade. Essa pessoa que temos na nossa volta pode ter na sua frente poucas horas de vida, talvez alguns dias, um mês, e pode ser até que um ano, mas isso, irmão, não é muito tempo. Devemos então, irmão, abrir a nossa boca e declarar a mensagem de salvação, para que as pessoas se arrependam e possam herdar a eternidade. A Bíblia, em João 10:10, desmascara o propósito do diabo. Ele veio na terra para furtar, matar e destruir. Ele tenta nos enrolar dizendo que a vida é longa, que ainda temos muito tempo pela frente para vir a Jesus. Mas não se enganem, o tempo da nossa partida pode acontecer a qualquer momento. Já o propósito de Jesus, quando veio na terra, foi de fazer todas as obras do diabo, tornando a cada um de nós que acreditamos nele luminárias do mundo para mostrar o caminho aos que estão perdidos. E você que me escuta, que ainda não fez uma escolha por Jesus, que ainda está adiando, aproveite hoje a oportunidade de Deus. Deixe que a luz de Jesus venha na tua vida e que ela ilumine os teus dias, desde agora até a eternidade. Deus te abençoe, meu irmão. Se você ficou até aqui no vídeo, eu te convido para que você compartilhe o conteúdo com outras pessoas que possam estar precisando, que se inscreva no canal e que deixe um me gusta se você gostou do conteúdo. Deus te abençoe.